Hoje nós temos um tema muito bonito, que é o Apocalipse falando dos 7 selos. Vamos começar aqui, amigos, com uma pequena recapitulação. Se você tem sua Bíblia na mão, deixe ela aí aberta já em Apocalipse capítulo 1. E nós vamos avançando os capítulos conforme a gente vai fazendo essa rápida passagem. Então, de novo, muito obrigado, amigos, pelo convite. É uma satisfação. Sempre que precisar e for possível, vai ser uma honra para mim participar com vocês. Vamos lá. Se nós abrirmos a Bíblia, em Apocalipse capítulo 1, verso 1, nós vamos ver talvez a coisa principal da abertura do livro, que é o livro do Apocalipse é uma revelação. Se existiu algum livro mais profético, mais simbólico, embora o Apocalipse seja muito simbólico, mas um livro que apontava para o futuro, esse livro era o livro de Daniel. O Daniel tem as suas profecias apontando para o futuro, e esse livro de Daniel, inclusive, tem uma passagem que diz que esse livro não seria compreendido até então chegar o tempo do fim. Mas o Apocalipse não, o Apocalipse é diferente. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Você vê até uma curiosidade interessante, no inglês, o nome do livro não é Apocalipse, é Revelação. E ele começa, como o nosso começa, veja só, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Enfim, esse é o capítulo 1, verso 1 do Apocalipse. Em inglês, novamente, o livro se chama Revelation, revelação. Então, o livro do Apocalipse é uma revelação. O verso 3 contém no capítulo 1 uma bem-aventurança. O que diz ali? Olha, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, veja, por exemplo, que além de ser uma revelação, o Apocalipse contém uma bem-aventurança, dizendo, olha, as pessoas que leem, as pessoas que ouvem e as pessoas que guardam as coisas que estão escritas aqui no Apocalipse são pessoas bem-aventuradas, ou seja, são pessoas felizes. Muito bem. A partir do verso 6 e até o verso 11, mais ou menos, nós temos uma dedicação. Para quem o livro do Apocalipse é dedicado? Para as 7 igrejas. Essas 7 igrejas da Ásia Menor existiram? Sim, existiram. Éfeso, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, uma por uma, todas elas existiram. E lá naquele tempo, no tempo em que João escreveu, teve as visões do Apocalipse, lá naquele tempo, essas igrejas já tinham características. Esse livro do Apocalipse, então, é dedicado às 7 igrejas, que de fato existiram. E o tema central do Apocalipse, amigos, é Jesus Cristo. Sem dúvida nenhuma, o personagem central, a razão central, o tema central, o núcleo do livro do Apocalipse é Cristo. Veja de novo, capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo. Alguns comentaristas até dizem, puxa, ele parece um evangelho. Afinal, o que os evangelhos fazem que não seja revelar, não é? Jesus Cristo. O Apocalipse também é uma revelação de Jesus Cristo. Claro, uma revelação diferente. Os evangelhos falam da vida de Cristo enquanto ele viveu aqui. A revelação de Jesus Cristo no Apocalipse é um outro tipo de revelação. Mas, de todo modo, Cristo é o centro, Cristo é o núcleo e Cristo é a razão. Ele é o principal tema do Apocalipse. Muito bem, aí o livro pula para os capítulos 2 e 3. E os capítulos 2 e 3 de Apocalipse são as 7 igrejas. Se vocês notarem bem, todo o conteúdo das 7 igrejas são conteúdos que falam das características internas de cada igreja. Quer ver só? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, verso 1. Vamos ler aqui a carta que Jesus encaminhou para a igreja de Éfeso. Vejam só que coisa interessante. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são,
e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vejam então, amigos, que se a gente presta atenção, a mensagem de Cristo para as 7 igrejas são mensagens de características internas de cada igreja. Veja, olha, eu te conheço, conheço as tuas obras, eu sei que você é desse jeito aqui e não daquele. Então, quando Cristo fala às igrejas, ele está descrevendo as características internas de cada uma delas. Novamente, essas igrejas existiram? Sim. Estavam na Ásia Menor? Perfeitamente. As cartas foram dirigidas a ela? Perfeitamente. Entretanto, essas cartas às 7 igrejas também falam profeticamente. Se nós entendermos, por exemplo, que a carta à igreja de Éfeso foi escrita para esse período, o período que começa no ano 100, logo no ano, ou no período, né, mais ou menos no período em que os apóstolos já tinham morrido, e começa então o início da jornada do cristianismo, nós vemos a característica do cristianismo. Olha, você é assim, você não suporta aquelas coisas, entretanto você caiu, você deixou as primeiras obras, você precisa voltar a essas práticas, etc. O que está em jogo aqui, então, são duas coisas. Primeiro, foram escritas para 7 igrejas, que também são tempos proféticos. E as 7 igrejas, ou as mensagens de Cristo para as 7 igrejas, são mensagens de características internas a cada período do povo de Deus. Vejam, por exemplo, e Ellen White repetiu isso várias vezes, que no Apocalipse capítulo 3, dos versos 14 a 22, que é a mensagem de Cristo à Laodiceia, Ellen White disse várias vezes, olha, eu vi e compreendo que a mensagem que Cristo deu à igreja de Laodiceia é uma mensagem para o nosso tempo. Veja, por exemplo, então, que ela vincula a mensagem de uma carta a um tempo, no caso, o nosso tempo. Ok? Tudo bem aí, pessoal? Até aí? Então, a apresentação no capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 são as mensagens de Cristo às 7 igrejas. Essas igrejas existiram, mas fundamentalmente cada igreja representa uma fase do povo de Deus aqui na Terra, especialmente uma fase do povo de Cristo, né? do cristianismo, do movimento do cristianismo, logo depois que Cristo foi assunto ao céu. Muito bem, então essas mensagens falam das características internas. O capítulo 4 é um capítulo importantíssimo, que fala da visão do trono de Deus. É um capítulo solene. Se nós prestarmos bem atenção, veja só a solenidade. João vê o trono de Deus, amigos. É que às vezes as pessoas não prestam atenção no que isso significa, mas veja a solenidade dessas coisas. É do trono de Deus que emana todo o poder da vida. Todas essas coisas misteriosas, como, por exemplo, os planetas são sustentados no nada, no vazio, e eles obedecem às órbitas e essas grandes coisas. Também dali saem toda a informação de cada partícula da gente, da nossa microbiologia, etc. E João teve a visão do trono de Deus. O Apocalipse capítulo 4, amigos, é a visão desse trono. E ele fala de muitas outras coisas, por exemplo, os seres viventes e os 4 seres viventes que se parecem com animais, etc. E eles ministram diante do trono ininterruptamente. Verso 11 do capítulo 4, existe uma razão muito importante. Por que damos louvor a Deus? Diz assim, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Vejam então que a vontade de Deus é que as coisas existam, Ele mesmo criou. A vontade de Deus é uma vontade manifesta por amor e movida por amor, pois Ele é o próprio amor. Então aqui existe uma revelação muito importante. E por que é importante a criação de Deus?
E isso eu demorei para entender, mas existe uma coisa muito, muito atual. Porque as coisas que Deus cria, Deus cuida, gente. Nunca se esqueça disso. As coisas que Deus cria, Deus cuida. Sabe? As coisas que Deus cria, Deus cuida. Você vê, por exemplo, ali na criação, Deus criou todos os animais segundo as suas espécies. Não foi isso? Mas quando ele foi para o ser humano, ele não criou segundo a sua espécie. Ele não chamou o homem de animal e não criou segundo a sua espécie. O ser humano, ele fez conforme a sua imagem e sua semelhança. Veja que diferença. Veja que diferença. Os animais ele cria conforme cada espécie. O ser humano não. O ser humano ele cria conforme a sua imagem e semelhança. Mesmo assim, independentemente de quem seja, de que animalzinho seja, de que planta, etc. Não importa a criação. O que Deus cria, Deus cuida, pessoal. Isso é a coisa mais bonita. Por isso esse verso 11 do capítulo 4. Bom, então nós entramos aqui nos 7 selos. O capítulo 5 não é exatamente o capítulo dos selos, mas é um capítulo importante porque o capítulo 5, logo na abertura aqui, vamos ler o capítulo 5, verso 1, vocês vão ver que coisa interessante. Diz assim, olha, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. Esse livro era escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Verso 2, vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhes desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, porque são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amigos, vejam que cena solene. Quem está sentado no trono? Deus. O que Deus tem na mão? Um livro. Como é um livro? Esse livro, estranhamente, era escrito por dentro e por fora. Os livros não eram escritos dessa maneira no tempo que João viveu. E esse livro, escrito por dentro e por fora, era tudo fechado. Quando a gente vê aqui selo era o mecanismo, a tecnologia que havia então disponível. Qual era o requisito para abrir esse livro? Olha que coisa interessante. Qual era o requisito para abrir este livro escrito por dentro e por fora? Ora, o requisito para abrir esse livro, e só Cristo pôde abrir, era ele morreu. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu. Ou seja, ele deu a vida, gente, pela sua criação. Lembra Apocalipse 4:11? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, e o que Deus cria, Deus cuida, certo? E Cristo deu a vida pela criação de Deus. Cristo deu a vida, então, o requisito para abrir esse livro, que era escrito por dentro e por fora, que estava todo fechado, todo selado, o requisito foi cumprido por Cristo. João viu um cordeiro como sido morto, que pegou o livro da mão do Pai, e ele então disse, eu posso abrir. E todos louvaram. Amigos, o que existe dentro deste livro? Que é tão importante, a ponto de os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostrarem diante do Cordeiro.
tocarem harpas e elevarem louvores ao seu nome. O que tem dentro desse livro que é tão importante a ponto de que quando o desespero tomou conta, quem vai abrir o livro, ninguém pode abrir, mas quando depois do desespero, o cordeiro pega na mão e as pessoas entendem, puxa vida, ele pode abrir, louvado seja Deus e louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O que tem dentro desse livro? Compreende, amigos? Então, isso é a revelação de Jesus Cristo. Agora, neste livro, e o que nós estamos estudando é essa coisa solene. Se eu perguntar uma coisa para vocês, amigos, assim, quais são os temas principais da Bíblia? Claro, vocês diriam muitas coisas. Claro, existem muitos temas importantes na Bíblia. Por exemplo, o amor. Quem não entendeu que o amor é um grande tema da Bíblia, né? Certo? O amor é um grande tema da Bíblia. O perdão dos pecados é um grande tema. A salvação é um grande tema. Mas eu gostaria de compartilhar talvez o maior tema na minha cabeça. Sabe qual é o maior tema da Bíblia? Deus. Porque nós conhecemos de Deus, sabe o quê? O que ele voluntariamente se prontificou para explicar. Para mim, o grande tema da Bíblia, claro, tudo começa com Deus, porque ele voluntariamente se expressou. E ele disse, olha, eu vou me revelar e vou revelar isso aqui, essa parte. Algumas dessas revelações vão ser fáceis de entender, outras vocês vão precisar mais. Mas o grande tema da Bíblia, a grande revelação é do próprio Deus. Porque nós conhecemos e nós sabemos de Deus o que ele se prontificou a se revelar. Se não fosse assim, nós não conheceríamos a Deus. Então, o que nós acreditamos é de uma revelação expressa na Bíblia. Nós não acreditamos no misticismo, que tenta adivinhar, que tenta inventar coisas ou qualquer outra coisa. O que nós acreditamos é na revelação da palavra de Deus. O Deus que existe também se revelou. E se revelou para nós deste jeito, de modo escrito, com todas as idiosincrasias dos seus escritores. Tinha gente mais experiente nas letras, outros nem tanto, mas Deus usou a singularidade de cada um e se revelou por meio deles. E aqui no Apocalipse, especialmente no capítulo 5, este livro tem alguma coisa tão importante, tão importante, tão importante, que, primeiro, o desespero tomou conta quando viram que não dava para abrir o livro. Mas depois a alegria e o júbilo invadiram os corações dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes, dizendo, puxa vida, digno é o Cordeiro de abrir o livro, louvado seja Deus, e entoaram cânticos e tocaram harpa e tinham um incensário que eram as orações dos santos. Muito bem. Aí passamos para o capítulo 6. O que existe ali dentro dos 7 selos? Vamos ver. Capítulo 6, versos 1 e 2. Esse é o primeiro selo. Diz assim, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse uma voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Se vocês já ouviram aí de maneira folclórica até, muitas pessoas falam isso está espalhado aí na cultura, né, na nossa sociedade, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Muito bem, os 4 cavaleiros do Apocalipse são os 4 primeiros selos, certo? O primeiro selo é o cavaleiro branco. E vocês podem ver que o cavaleiro branco tem alguma coisa interessante. Primeiro, o branco é o símbolo da pureza. Depois, ele tem um cavalo, o cavalo é branco. E o seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando a gente lê os selos, e quando a gente compara com as igrejas, nós entendemos claramente uma coisa. Vocês se lembram quais são as características das cartas que Cristo escreveu às igrejas? As cartas para as 7 igrejas contêm características internas do povo de Deus. Lembra disso? Olha, eu te conheço, você faz isso, você é desse jeito, você não é daquele, você tem um probleminha aqui, outro ali, eu aconselho, certo? Então, o que são as cartas de Deus para as igrejas? São as características do povo de Deus em cada fase da história. Tá certo isso? Ok. Isso são as igrejas, mas os selos não. Os selos não são as características internas das igrejas. Os selos revelam o que acontece mais ou menos pelos mesmos períodos, mais ou menos, porque não são perfeitamente iguais, não são perfeitamente coincidentes, mas os selos revelam como estaria a situação da história em geral, mais ou menos nesses períodos.
Ora, e a gente vê que nessa primeira fase, na fase apostólica, olha como o evangelho era bom, verso 2. Vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco. Olha a velocidade, olha o alcance. E foi-lhe dada uma coroa. Ele venceu e saiu vencendo para vencer. Veja como o evangelho foi espalhado no primeiro tempo. Veja como o evangelho prosperou. Veja como o evangelho seguiu um rumo tão forte, tão rápido, tão bom nesse primeiro momento. E esse é o cavalo branco, que é o primeiro selo. Ora, dentro desse livro estava dizendo, haverá um tempo em que o evangelho sairá e prosperará. E esse tempo foi logo esse que começou aí no ano 100, tá certo? Ou, aliás, no período apostólico até o ano 100, por exemplo, né? Agora, quando a gente passa para a leitura dos próximos selos, a gente vai ver um outro cenário. E é muito importante esse outro cenário. Vamos ler o segundo, o terceiro e o quarto selos na sequência. Olha a diferença deles para o cavalo branco. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Isso foi o segundo selo, vermelho. Veja o terceiro. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Vejam, por exemplo, então, o contraste, amigos, entre o primeiro selo. O primeiro selo era um cavalo branco e o seu cavaleiro tinha um arco e a coisa prosperou. Era a pureza da mensagem, logo no tempo apostólico. Mas o que se seguiu dali, amigos, foram coisas terríveis. Primeiro, um cavalo vermelho. Um cavalo vermelho terrível, que foi a quem foi dado para tirar a paz da terra e para que os homens se matassem uns aos outros. Veja que período a humanidade viveu. Em seguida, no terceiro selo, veio um cavalo preto. Ora, o preto é o oposto do branco. Do mesmo jeito que houve a pureza da palavra de Deus com o cavalo branco, naquela fase inicial do evangelho, ora, do mesmo jeito que isso foi puro, do outro jeito, o cavalo preto é o oposto. Nada de pureza da mensagem. Ao contrário, uma coisa muito ruim. E mais, uma coisa ruim e difícil. Vejam, por exemplo, que no verso 6, dizia assim, era uma época que faltava, uma época de escassez. Uma medida de trigo por 1 denário. Gente, o denário era um salário de um dia. Salário de um dia para a pessoa que conseguia comprar só uma medida de trigo. Medida de trigo por 1 denário, a pessoa passava o dia inteiro para ganhar o seu salário de 1 denário e conseguir comprar um pouco mais de 500 gramas de trigo. Ou 3 medidas de cevada por 1 denário. Cevada era comida das classes mais baixas, sabe, da sociedade. E a pessoa trabalhava o dia inteiro para ter 3 medidas de cevada. E veja só, essa foi uma fase de escassez da palavra de Deus. Do jeito que o cavalo branco era a mensagem pura que avançou nos tempos apostólicos, nessa fase do cavalo preto foi terrível, porque havia escassez, era muito difícil. E historicamente falando, foi uma fase, talvez, em que houve muita perseguição ao povo de Deus e perseguição à palavra de Deus. Hoje nós temos tantas Bíblias, tantos exemplares, tantas traduções, tantas versões, tanto material. A gente não sabe o sacrifício que foi para essa Bíblia ser traduzida e chegar na sua completude até nós. Porque muita gente deu a sua vida. Muita gente escreveu e transcreveu, na verdade, a palavra de Deus sob luz de vela, escondida aí nos recônditos dessa terra, porque não havia condição de falar da palavra de Deus por causa da perseguição que se formou ao redor do povo cristão. Veja aqui no terceiro selo, que é o cavalo preto, foi um tempo de escassez da palavra de Deus. Agora, o quarto selo foi terrível. Cavalo amarelo, algumas versões ou traduções falam de um cavalo pálido.
E o mais interessante é que que o cavaleiro desse cavalo amarelo se chamava Morte. Veja que coisa. E logo depois dessa morte, quem seguia esse cavalo amarelo era o inferno, ou sepultura. Veja que coisa interessante. E foi dado para essa fase a autoridade sobre 25% da população para matar a espada, para matar pela fome, para matar com a mortandade e por meio dos animais da terra. De fato, o tempo da perseguição aos cristãos, que se estendeu até o século XVIII, até o fim do século XVIII, foi um tempo de muita perseguição. E matou muita gente. Essa perseguição aos cristãos foi uma perseguição terrível e que muita gente morreu exatamente como está aqui. Nesse momento eu faço uma pausa. Mas eu faço uma pausa só para lembrar. Lembram do que são as mensagens das 7 igrejas? São as mensagens falando da característica de cada tempo do povo de Deus na Terra. Olha, o primeiro período vai ser assim, essa é a característica do povo. Depois, a próxima fase do povo, o povo vai ter essa outra característica. Até chegar a nós na igreja de Laodiceia, que a gente se acha, né? E ali tem toda a recomendação para a gente ser humilde, etc. Então vejam, a mensagem das às 7 igrejas são características internas do povo de Deus. Mas a mensagem dos 7 selos é como estaria o mundo. Veja só, perseguição, escassez da palavra de Deus, morte. Assim que estaria o mundo. E vejam, amigos, que tudo isso está escrito dentro daquele livro que o Cordeiro abriu. Veja, por exemplo, que esse livro não fala de outra coisa. Ele fala do que? Ele fala da situação do mundo, mas de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o centro da vida, gente. Veja que os 7 selos não falam sobre economia, os 7 selos não falam sobre política, os 7 selos não falam sobre ciências, os 7 selos não falam sobre aspecto nenhum da humanidade. Os 7 selos falam de aspectos da humanidade baseados na palavra de Deus, que é a coisa mais importante, que é o centro da vida da gente. O povo judeu, até mais ou menos no tempo que Cristo viveu aqui, o povo judeu sabia que o seu maior ativo, que o seu maior capital era a palavra de Deus. E sabe que na escola dos profetas havia quatro matérias principais que eram ensinadas. Uma era a música, mas sabe qual era a outra? Era a lei, era a Torá. Eram as escrituras disponíveis, porque isso é a coisa mais importante que a gente tem. Veja, por exemplo, nesse tempo de pandemia, em quem nós vamos nos apegar? Não há certezas. Ninguém sabe do dia de amanhã, aliás, ninguém sabe daqui a pouquinho. Mas a palavra de Deus não falha. Então, veja que a descrição dos 7 selos, a descrição dos momentos ou das fases que o mundo viveria, são descrições baseadas na abundância da palavra de Deus, ou na escassez da palavra de Deus, ou na morte e perseguição aos filhos de Deus por causa da sua palavra. Ou seja, o núcleo é a palavra de Deus. Portanto, é por isso que a gente estuda aqui. Agora, vamos ainda, antes de avançar, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus capítulo 24, que existe uma informação muito importante aí. E é aí que eu quero me concentrar, certo? Vamos desde o verso 1, porque é muito rica essa passagem, eu gostaria que vocês sempre se lembrassem dela, tá legal? Quando a gente falasse dos 7 selos. Vamos, Mateus capítulo 24, a partir do verso 1. Veja que coisa interessante. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram deles os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E Jesus lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Vocês serão atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Esse aqui é o sermão do Monte das Oliveiras. Sabe que os discípulos chegaram, se achando, olharam o templo lá, templo todo bonito, lindo. Chamaram Jesus e disseram, Jesus, olha que beleza, temos aí o nosso templo. Você deve se orgulhar, porque você é o rei dos judeus, né? Você vai tomar posse disso aí, você vai nos libertar do cativeiro romano. Os discípulos não entenderam o ministério de Cristo até depois de Cristo ser assunto ao céu. Cristo precisou viver, morrer, ressuscitar e ser assunto ao céu. Então, só então, os discípulos passaram a entender o ministério de Cristo. Eles achavam que o Messias era o libertador para aquele tempo, um libertador temporal, das garras ou das mãos dos romanos. E, de fato, Messias, a palavra Messias significa libertador. Mas não das coisas temporais, das coisas que virão. Bem, quando então no verso 3, quando Jesus estava sentado e os discípulos chegaram, os discípulos perguntaram assim, Cristo, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Sabe que a melhor maneira e a maneira correta de responder uma pergunta é corrigindo a pergunta. E Cristo fez isso. Eles perguntaram, dize-nos quando sucederão estas coisas. Nós, seres humanos, somos assim. Nós queremos saber até quando a gente vai poder viver do jeito que a gente vive. A gente é assim, né? Se a gente soubesse quando a coisa pioraria, a gente ia vivendo, ia curtindo mais ou menos desse jeitão aqui, e a partir de então a gente tomava rumo na vida. E Cristo não diz isso, Cristo dá apenas sinais. Ele não diz quando. Lá em Atos, capítulo 1, verso 7, é isso? É isso. Capítulo 1, versos 6 e 7. Os discípulos perguntaram a mesma coisa. Veja, Atos capítulo 1, versos 6 e 7, diz assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então Jesus respondeu, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não vos compete conhecer tempos ou épocas. E foi assim que Jesus respondeu. Então eles perguntaram, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da sua vinda? Cristo não respondeu nem quando, nem um sinal, mas vários sinais. Tá certo? Olha que coisa interessante. Primeira coisa é, ninguém te engana. Primeira coisa, presta atenção para ninguém te enganar. Ou seja, vai ser uma batalha de quê, amigos? Se eu pudesse abrir o microfone de cada um, não vou fazer isso não, claro, é só uma conversa. Mas se eu pudesse abrir o microfone de cada um aqui e perguntasse, que batalha é essa? Gente, isso é uma batalha de ideias. Vocês não viram isso ainda? Primeira coisa, vede que ninguém vos engane. Enganar é ideia. A ideia mais importante do mundo é a ideia da Bíblia, é a ideia da salvação. Claro que isso não é só uma ideia imaginária, claro que não, isso é concreto, isso é real, Cristo nos criou, etc. E vai voltar. Ok, mas eu quero dizer que isso é uma ideia. E vai aparecer um bocado de gente, vai aparecer, que vai tentar enganar. Como é que as pessoas enganam? Com outras ideias. Ficou claro isso, pessoal? São ideias concorrentes. São ideias concorrentes que chegam para enganar as pessoas. Então, a primeira coisa, vede que ninguém vos engane. Verso 4. Verso 5. Virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ó, ideia errada. Verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará, e ele diz, olha, isso vai acontecer, nação contra nação, reino contra reino, e vai ter fome, terremoto em vários lugares. Porém, isto é o princípio das dores. Então, isso também vai acontecer, vocês serão atribulados e vos matarão. Vocês serão odiados em todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair
e odiar uns aos outros. E se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. De tudo isso que nós vimos, nenhum desses sinais é o fim. Só o último, verso 14. De tudo isso que a gente viu, de todos esses sinais, nenhum deles é dado por Cristo. Você acha que Cristo manda engano? Falso profeta? Falsos cristos? Guerra, rumor de guerra, terremoto, fome? Não é Cristo que manda isso. Ficou claro? Todos esses sinais? São, mas não do fim. Cristo estava dizendo, acostumem-se com isso. Isso vai acontecer. É natural que isso aconteça. Isso faz parte desse mundo de pecado. Esse mundo de pecado que destituiu toda a beleza, quase toda a beleza da criação de Cristo e de Deus, né? E atrapalhou o bom andamento. Mas Deus tinha o plano da salvação. Mas essas coisas aqui não foram dadas por Cristo. São sinais? São sinais, mas são sinais que a vida é assim mesmo. Agora, o último sinal é verdadeiro. O último sinal é a pregação do Evangelho. Esse sim foi dado por Cristo. Esse sim foi dado por Cristo. Será pregado este Evangelho do reino por todo mundo, para testemunha a todas as nações. Aí sim virá o fim. E interessante, ele diz, e será pregado este Evangelho, não outro. Será pregado este que ele falou. Vamos voltar para Atos capítulo 1, veja que coisa interessante a respeito da pregação do Evangelho. Quando os discípulos perguntam quando isso vai acontecer, olha que coisa interessante. Vamos ler de novo o verso 6 e em diante. Lá em Mateus 24, eles queriam saber quando. Jesus não diz quando, só diz sinais. E o sinal verdadeiro, o sinal de Deus, é a pregação. E olha aqui, Atos 1, 6 em diante. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. De novo, quando Jesus estava para ser assunto ao céu, eles perguntaram, este é o tempo? E Jesus disse, amigos, não se preocupem com o tempo. Não é para ninguém saber o tempo, são tempos exclusivos que o Pai deu, segundo a sua própria vontade, e ele não revelou, se ele não revelou, não se preocupe com o tempo. O que é que vocês têm que se preocupar? Sobre vocês virá o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vier, vocês serão minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém. Onde mais? Em Samaria. É ou não é? Em Samaria e na Judéia. E depois até os confins da terra. Então, olha, vocês serão testemunhas perto. Aqui em Jerusalém, o pessoal morava lá. Vocês serão testemunhas perto. Em Jerusalém. Vocês serão testemunhas em Samaria e na Judéia, um pouco mais distante. E vocês serão testemunhas, minhas testemunhas, até os confins da terra. Ficou claro isso, pessoal? De novo, quando os discípulos perguntam quando os discípulos perguntam tempo, Jesus não responde assim, dizendo, nós não temos que prestar atenção nessas coisas. Nós temos que prestar atenção na pregação do Evangelho. Isso sim é de Deus. Agora, todos esses atos do Mateus 24, versos 6 a 8, guerra, rumor de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fome, terremoto, essas coisas, se nós prestarmos atenção, são as coisas do quê? Dos 3 selos, do segundo, do terceiro e do quarto. Dá para ver? Toda a descrição do segundo selo, do terceiro selo e do quarto selo são a descrição do que Jesus falou no Sermão do Monte das Oliveiras. Mateus 24, versos 6 a 8. Tá claro? Muito bem. Aí nós vamos para o 5º selo. Vamos ler o 5º selo aqui. O 5º selo, que é Apocalipse capítulo 6, verso 9, diz assim, quando Jesus abriu o 5º selo, eu, João, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Ora, a abertura do quinto selo, Cristo viu o quê? Os mártires. Olha aqui. Ele viu as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Quem foi que morreu por causa da palavra de Deus? Por guardar a palavra de Deus no coração e por professar tal palavra? Os mártires. Tá certo? Agora, sabe que aí tem uma coisa meio complicada para quem quer complicar as coisas. João vê debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos. Sabe que no imaginário popular, amigos, alma é o espírito, né? Lembram disso? Aqui no nosso imaginário popular, na nossa sociedade, o pessoal diz, a alma, né? Parece que é o espírito. Não. Na Bíblia, alma não é uma coisa que a gente tem. Na Bíblia, alma, é o que a gente é. Veja lá em Gênesis 2:7, que formou Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. Então, pó mais fôlego é igual alma vivente. Esses dois elementos, pó mais fôlego, é alma vivente. Fica claro? Então nós não temos alma, nós não temos corpo, nós somos alma vivente, nós somos seres viventes. Pó mais fôlego, essas duas coisas juntas, alma vivente. Quando essas coisas soltam, se separam, se desconectam, não há mais vida. Só existe vida com essas duas coisas juntos. Quando Deus forma o ser humano do pó da terra e sopra-lhe o fôlego de vida nas narinas. Pó mais fôlego é igual a alma vivente, que é a gente. Quando essas almas estão lá embaixo do altar, clamando e dizendo até quando você não vinga o nosso sangue, isso é uma linguagem figurada. Da mesma maneira como em Gênesis capítulo 4, verso 10, vamos ler lá. Gênesis 4, 10. Vamos desde o verso 8, que é muito interessante e importante. Olha que coisa interessante, é a história do primeiro homicídio. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus, atenção agora ao verso 10, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Ora, é a mesma linguagem. Veja aqui Gênesis 4:10. A voz do sangue do teu irmão clama para mim. E quando a gente volta em Apocalipse 6, verso 9, diz assim, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa do testemunho. E o verso 10, clamaram em grande voz. Tá vendo como é uma linguagem figurada? E tá vendo como é a mesma coisa? O que tem por trás aí? Justiça. Justiça é o que tem atrás, tanto do homicídio de Abel, tá certo? Lá no Gênesis 4, quanto aqui na abertura do quinto selo, em Apocalipse 6, 9 e em diante. Tá claro isso, pessoal? Tá certo? É a mesma coisa, é a mesma coisa. E vocês veem, sabe, vocês já estão estudando o Apocalipse há mais tempo e tudo, vocês veem, a Bíblia se explica ela mesma. Veja que nós não estamos buscando nenhuma fonte externa para conhecer o Apocalipse, nós só estamos buscando outras passagens bíblicas. No Novo Testamento, como em Mateus 24, que os versos 6 a 8 descrevem a mesma coisa que descreve o segundo, terceiro e quarto selos. Nós estamos voltando aqui para o Antigo Testamento, ou seja, a Bíblia se explica ela mesma. O sexto selo é pertinho da volta de Jesus. O sexto selo é pertinho da volta de Jesus. Olha o que diz. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina. A lua toda se tornou como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos
E todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e também da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Vamos voltar a Mateus 24. Veja só. Esse capítulo é muito importante, é um capítulo central na compreensão do Apocalipse. Capítulos 24 de Mateus, vamos no verso 29, que ele fala exatamente da volta de Jesus. Mas deixa o seu dedo aí marcando Apocalipse 6. Então vamos lá, Mateus 24, 29 diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Ora, onde é que nós lemos isso, amigos? Não lemos isso aqui em Apocalipse 6, no verso 12 ao verso 17? Na mesma sequência, sol, lua, estrela, céu. Na mesma sequência, sol, lua, estrela e céu. Olha aqui, de novo Mateus 24. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Veja aqui Apocalipse 6, 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Está vendo então que o que Jesus mostrou para João no Apocalipse, Jesus já tinha mostrado para Mateus, ou mostrou também para Mateus no capítulo 24? Ficou claro, pessoal? Veja que tudo que é importante tem uma ênfase. Veja que tudo que é importante tem uma repetição, e essas coisas já aconteceram. Essas coisas aconteceram no fim do século XVIII e no século XIX. Já teve escurecimento do sol, já teve escurecimento da lua, quando a lua ficou vermelha como sangue. Nessa mesma noite, as estrelas caíram, e tem jornal da época mostrando isso, falando disso, e depois o céu se recolheu. Esse terremoto que aconteceu aqui no verso 12, do capítulo 6 de Apocalipse, todo mundo diz que foi o terremoto de Lisboa em 1755. E por que foi o terremoto de Lisboa de 1755, sendo que já houve terremotos muito piores? E todo mundo sabe que houve terremotos piores. Sim, mas o terremoto de Lisboa tem uma característica especial, e é isso que a gente tem que levar em consideração. O terremoto de Lisboa foi sentido em todos os 5 continentes. De novo, ainda que tenham existido terremotos mais fortes depois, o terremoto de Lisboa foi sentido nos 5 continentes. E há registro tanto ali na Europa, como na África, como nas Américas, como na Ásia, etc. Todo esse terremoto foi sentido mundo afora, e isso marcou. E veja que isso foi na abertura do sexto selo, e a abertura do sexto selo tinha que começar logo, né, no fim do século XVIII, porque marcava o tempo do fim. Quando a gente estudar Daniel, vocês vão ver que Daniel fala que o tempo do fim começa em 1798. Certo? Então isso tinha que estar ali por perto. Com isso, nós terminamos os 6 selos, e aqui nós paramos o estudo dos selos, porque o estudo do 7º selo só aparece no Apocalipse 8. E antes, entre os 6 primeiros selos e o 7º selo, existe o capítulo 7 de Apocalipse, que são os 144.000, o selamento e a grande multidão. E aqui eu encerro, então,